tarde, queridos alunos do 7º ano C e D. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é a tradição oral, certo? Lembrando que ainda é sobre o capítulo 1. E eu deixei uma imagem aí, coloquei uma imagem para vocês que tem tudo a ver com o tema da nossa aula. Observem aí. O que seria a tradição oral? Então, ela é definida como um testemunho transmitido oralmente, de geração em geração, ou seja, um testemunho transmitido pela emissão da voz. Os mestres de uma tradição conhecem e preservam os saberes, os costumes, as experiências e os valores adquiridos ao longo do tempo por uma sociedade. A tradição oral africana. Por muito tempo foi difundida a ideia de que os povos sem escrita não teriam cultura, ou seja, os povos que utilizavam essa tradição oral, eles não teriam cultura, seria um povo sem cultura. A partir da década de 1970, muitos historiadores passaram a se esforçar para combater esse equívoco e valorizar o modo de vida da sociedade de tradição oral. A tradição oral e suas metodologias. As civilizações africanas no Saara e ao sul do deserto eram, em grande parte, civilizações da palavra falada. Mesmo onde existia a escrita, como na África Ocidental, a partir do século XVI, pois muito poucas pessoas sabiam escrever, ficando a escrita muitas vezes relegada a um plano secundário em relação às preocupações essenciais da sociedade. Seria um erro reduzir a civilização da palavra falada simplesmente a uma negativa, ou seja, a ausência do escrever, e perpetuar o desdém inato dos letrados pelos iletrados, que encontramos em tantos ditados como no provérbio chinês: a tinta mais fraca é preferível à mais forte palavra. Isso demonstraria uma total ignorância da natureza dessas civilizações orais. Então, esse texto aí é de Vanzina, certo? A tradição oral e suas metodologias. Oralidade na cultura africana. A tradição oral sempre teve um importante papel na cultura africana. A maioria das informações culturais, sociais e ancestrais eram transmitidas oralmente, de uma geração em geração, certo? A tradição oral na África conta com 4 principais canais de veiculação e perpetuação das informações, que são a música, a história, os contos e os provérbios, ou seja, através dessas veiculações, tá certo? Se perpetuavam essa oralidade, tá certo? E por último, eu vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade são as 3 questões da página 17 do livro de vocês de História, tá certo? Observem, leiam o texto da página 17 e respondam essas questões. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e Deus abençoe vocês.